envolvida na confecção do filme. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bem? E vai, amigo? Desculpa o atraso. Pode continuar, já está gravando. Então, a ideia de hoje é tentar ver se eu consigo fazer uma apresentação mais rápida, porque eu gostaria de passar alguns trechinhos do documentário. Não dá para passar inteiro, porque o documentário é muito longo, mas tem uma parte técnica que é muito interessante de ser vista e não dava para eu resumir aqui. Eu resumi algumas informações do documentário na apresentação, mas só essa parte técnica eu acho que faz mais sentido ver no documentário. Então, Os Pássaros, ele já começa, já é um filme que fez 3 anos depois do filme anterior, o Psicose de 1960, esse filme de 63, e é talvez o último dos grandes filmes do Hitchcock. Depois, não que os outros filmes posteriores sejam filmes ruins, mas esse, digamos assim, é o último dos clássicos. Se a gente fizesse uma seleção do melhor do Hitchcock, talvez esse fosse o último deles. Então nós vamos ver que tem uma série de inovações técnicas extremamente interessantes. Primeiro, uma curiosidade, que é uma adaptação de um conto da Daphne du Maurier, que é a mesma escritora do Rebecca. Então, também é uma adaptação a partir de um conto dela, também chamado Os Pássaros. Embora a adaptação seja totalmente diferente do conto original. De certa forma, só se manteve a ideia de que os pássaros atacam as pessoas, e que a ação ocorre numa comunidade costeira. O resto, tudo foi reinventado, repensado. Em relação ao elenco, algumas curiosidades, quer dizer, é o primeiro filme da Tippi Hedren, ela tinha uma carreira como modelo e foi descoberta pelo Hitchcock quando ela fazia um comercial na televisão. Então o Hitchcock viu essa mulher no comercial na televisão e achou que ela tinha o physique de Hollywood, os filmes dele, e acabou contratando-a. Uma presença interessante é a Jessica Tandy, conduzindo Miss Daisy. E a Jessica Tandy ela foi esposa do Hume Cronyn, eu não sei se vocês estão... O Hume Cronyn nós já vimos num filme anterior do Hitchcock, A Sombra de uma Dúvida. Ele fazia o papel do amigo, do pai da mocinha, que gostava de discutir a respeito de assassinatos. Então o casal trabalhou, eles foram marido e mulher durante muito tempo, trabalharam juntos em vários filmes. Então a gente está acostumado com a Jessica Tandy, normalmente ela é mais velha. Ela faz o papel de mãe, mas ela está um pouco mais nova do que nós estamos habituados. Então é o primeiro filme da Tippi Hedren e tem o destaque da Jessica Tandy. Também tem um destaque aqui no elenco da Veronica Cartwright. Aparecem vários... não acrescentei aqui, acho que eu contei depois. Contei no lugar errado. A Veronica Cartwright é uma atriz mirim que, aqui era no filme, Os Pássaros, ela é uma das meninas do Sound of Music. Como é que traduziu o Sound of Music? Família do Remy? Oi? A Família do Remy? Não. Noviça Rebelde. Noviça Rebelde. Aqueles cantam do Remy. Então é uma das menininhas do Remy. Para quem gostava de ficção científica, é a Penny do
Perdidos no Espaço, e ela também trabalha, ela é a piloto do Nostromo, né, do Alien, o oitavo passageiro. do Alien, o oitavo passageiro. Né? Então, talvez eu mostre um trechinho dela mais velha. Né? Bom, deixa eu voltar aqui. Então, tá, da Veronica Cartwright. Em relação à equipe, o filme anterior ele fez com uma equipe de televisão, mas aqui ele volta a trabalhar com companheiros de sempre. Né? Os figurinos são da Edith Head, né? Isso é muito importante, porque afinal a personagem feminina tem um figurino que se destaca, embora ele seja a única, ela só usa uma roupa durante o filme todo, o filme se passa no final da semana. O diretor é o Robert Burks, que é o grande diretor dos filmes do Hitchcock, com exceção do filme anterior que nós vimos. Deixa eu ver o que mais. O Jorge Tommasini, né, que é um montador, né, dos filmes do Hitchcock. E tem alguns detalhes a respeito. Não vou pular, para ser mais rápido. Bom, o roteiro, como eu falei, o roteirista tem liberdade, né, de fugir muito. O conto é totalmente diferente, quer dizer, o conto fala de uma família que fica isolada numa região costeira, sendo atacada por pássaros. Então a única coisa que se manteve é o ataque dos pássaros, né, e a ideia de que a ação se passa numa cidade costeira. No livro original é uma cidade costeira da Inglaterra, aqui é uma cidade costeira da Califórnia. Uma curiosidade, né, que é talvez uma das coisas mais interessantes do filme, embora o Bernard Herrmann tenha sido consultor musical, o filme não tem música. É um filme de terror, um filme de suspense, sem música, entre aspas. Você não tem uma música composta. Existe uma música que corresponde aos guinchos, ao piar, aos sons que os pássaros emitem. E é uma das primeiras trilhas eletrônicas compostas por cinema. Então, de responsabilidade do Oscar Sala e do Gassman. O que também é um destaque, né? O som é extremamente importante nesse filme. Vocês vão notar que não tem música, né? Existe uma construção musical feita a partir do som dos pássaros. Direção do Hitchcock. Observar durante o filme a progressão dos ataques. Vocês vão notar o seguinte, né, que os ataques começam a progredir lentamente, começam ataques individuais, depois ataques em grupo contra crianças, depois ataques em grupo contra adultos, aí uma morte, várias mortes. O Truffaut, François Truffaut, né, reparou que de certa forma existem algumas características, né? Cada vez mais, à medida que o filme se desenvolve, aumenta o número de pássaros envolvidos nos ataques e cada vez os pássaros ficam mais negros. Em parte porque os pássaros utilizados, né, e eram pássaros reais, quer dizer, ocasionalmente você tem pássaros mecânicos ou pequenos pássaros de pelúcia ali, ou pássaros criados por sobreposição, por desenho, mas muitos dos pássaros utilizados são pássaros reais mesmo. E aí, quando você tem muitos pássaros em grupo, os corvos têm uma inteligência extremamente sofisticada para pássaros. Então, quando você precisava ter alguma ação muito elaborada, a tendência é você usar os corvos, porque os corvos são pássaros extremamente inteligentes. Então, a ideia da progressão é algo para se prestar atenção. Como ele trabalha as figuras femininas?
E basicamente a gente tem várias leituras possíveis do que vem nesse filme. Existem figuras femininas que estão associadas a, de certa forma, uma modernidade, quer dizer, são mulheres de São Francisco, de uma grande centro, de uma grande metrópole. E, de certa forma, elas entram meio em oposição a uma sociedade mais interiorana, mais conservadora, que é onde ocorrem os ataques. E é interessante a gente ver como essas personagens orbitam em torno da figura masculina. Existe uma figura masculina e inúmeras mulheres girando em torno dessa figura masculina. E também a questão da maternidade, né, que a gente já viu em vários outros filmes, que é algo importante no Hitchcock. E principalmente aqui, existe uma relação edipiana entre a mãe e o herói, né? Mas também existe uma relação mal resolvida entre a heroína, né, e a mãe dela, que não é mostrada, mas de certa forma ela é comentada durante o filme. Uma coisa interessante, né, do Hitchcock, que eu já comentei que em prol da clareza narrativa, de deixar o espectador situado, né, as primeiras imagens do Hitchcock já dizem muito a respeito de aonde o filme se passa. A primeira imagem do filme é o bondinho. E o bondinho a gente, na hora, associa a São Francisco. E aí nós somos apresentados a figura da Tippi Hedren, caminhando as ruas de São Francisco. E aí entra uma outra característica do Hitchcock, que é detestar filmar em locação. Se ele pudesse, ele filmaria tudo em estúdio. Então, ele usa um truque para isso. Preste atenção que isso passa meio despercebido. Ele começa filmando na cidade de São Francisco, aí, de repente, a personagem principal, né, que é a Melanie no filme, começa a andar. Quando ela chega perto de um letreiro que está escrito São Francisco, tudo que aparece depois, né, é estúdio. Então ele começa, né, aproveita que tem esse, né, que ela passa por trás de uma placa escrita São Francisco, e isso depois vira estúdio. Né? E dentro desse, aqui, ó, é logo depois da placa, e tem uma piada interna, típica do Hitchcock. Porque ele descobre a figura da atriz, da Tippi Hedren, num comercial. E nesse comercial, ela faz uma mulher que anda na rua e alguém assobia para ela. E ela vira e dá um sorrisinho. A mesma coisa. Ele, de certa forma, ele reconstrói o comercial. Enquanto ela está andando, alguém assobia para ela e ela dá um sorrisinho. O filme inteiro ele já vai trabalhando com prenúncios, quer dizer, chamando a atenção para aquilo que vai acontecer mais para frente, adiantando, de certa forma, elementos visuais que vão confirmar, né, o desenvolvimento da narrativa. E aí a questão que o Hitchcock usa muito, que é o cinema baseado no ponto de vista, né, point of view. A visão, né, você tem aqui uma visão objetiva, você está vendo a atriz olha, e aí nós temos a visão subjetiva dela. Então, um céu coalhado de pássaros. Então, embora esse início não aconteça nada, né, é assustador, o elemento que vai ser desenvolvido no futuro, que são os pássaros, já está presente aí. E aí, quando ela entra na loja, a rápida aparição esperada aparição do Hitchcock, né, com seus cães, que eram os cães de verdade dele. Dentro da loja, né, é uma loja que vende animais, e acontece um jogo de sedução entre o Rod Taylor, o ator principal, e a Melanie, a Tippi Hedren.
E é um jogo baseado nas falsas aparências. Você tem a impressão que ele a confunde, né? Essa personagem, que é uma milionária, uma mulher muito rica, que teve alguns incidentes, né? Então tem uma vida um pouco pouco ortodoxa, quer dizer, ela parece ser uma herdeira mimada, e aparentemente ele a confunde com uma vendedora. E existe todo um diálogo que ele está querendo comprar um casal de lovebirds, né, de passarinhos, namorados, que eles traduziram em periquitos, não sei se é periquito mesmo. E é lógico que tem toda uma tensão, uma paquera entre eles, e alguns detalhes simbólicos. A questão da gaiola, tem uma hora que eles estão conversando entre a gaiola, quer dizer, e aí vem a questão da ideia da pobre menina rica, quer dizer, que vive na sua gaiola de ouro, e essa oposição entre esses dois personagens. Ele, um advogado, todo certinho, e ela uma herdeira multimilionária, talvez o equivalente seria aquela dos hotéis. Paris Hilton. Seria uma Paris Hilton da época. É lógico que não faz nem metade que a Paris Hilton fez, mas na época já era muita coisa fazer um quinto do que a Paris Hilton fez. E tem um detalhe que ele captura o passarinho. Ele é um sujeito que sabe como resolver o pepino, como capturar o passarinho. De certa forma, essa metáfora dos pássaros, da gaiola, está o tempo todo no filme, e é lógico que ela fica super interessada ali. Então, é um encontro casual e daí vai surgir um interesse, quer dizer, ela vai atrás dele, ela consegue descobrir quem ele é, e aí algumas referências. Nós já vimos em vários, isso aqui está meio escuro, nós já vimos em vários filmes do Hitchcock, que é um plano que ele gosta de usar muito, que é o plano dos pés, que ele acompanha a personagem pelos pés. E aí ela começa a caçada e vai até o apartamento dele, porque ele queria comprar um par de lovebirds, não tinha na loja, e ela compra um par de lovebirds para ele, vai entregar no apartamento dele. Então lembra, por exemplo, um filme que nós vimos mais antes, que é o Strangers on the Train, o Pacto Sinistro. Então, são certas táticas, certos procedimentos que se repetem. E aí, tem um momento na estrada. Ela descobre que ele não está lá e que ele foi para essa cidade do litoral, Bodega Bay. E ela resolve entregar o passarinho para ele. Tem um detalhe interessante, que são umas coisas sempre sutis. O Hitchcock às vezes tem uma série de efeitos visuais extremamente sutis. Enquanto ela anda nessa estrada, você vai ver os passarinhos. E lógico que não são passarinhos, eles vão pendendo para os lados. Ele foi lá e bolou, a equipe dele bolou alguma maneira de você conseguir fazer com que para indicar que ela está andando rápido e seguindo pela estrada. Então é um detalhezinho pequenininho, mas é interessante de se observar. Nessa cidade interiorana, nessa cidade meio provinciana, perto de São Francisco, que é que é a grande cidade, ele encontra uma outra mulher, que é a professora do local, que sabe, ela está tentando, na realidade, saber descobrir qual é o nome da irmãzinha do rapaz, do herói do Mitch, para entregar de presente o casal de lovebirds. E aí ela acaba se encontrando com a Anne Hayward, a Suzanne Pritchett, que é a professora, mas é uma professora que veio de São Francisco, que na realidade se mudou para lá e também está interessada no Mitch. Então é a outra mulher na vida do herói. E para
atenção na questão de procedimento, né, do ator. É lógico que as duas percebem na hora, né, que a loira está interessada no rapaz, e a morena já foi muito interessada e provavelmente continua. Ela se mudou de São Francisco para esse lugar. E quando elas estão conversando sobre ele, ela nunca olha para frente, ela nunca olha diretamente para outra. E aí, à medida que elas conversam, de novo tem esse jogo de sutilezas, e ela percebe, né, lógico, quais são as intenções da heroína. E aí, aquilo que a gente comenta também, o olhar substantivo, né? O olhar que não é só do ponto de vista, que através do olhar do personagem, você de certa forma começa a entender mais ou menos quais são as motivações. É evidente que ela está enciumada, né? Porque ela sabe que ela não tem mais chance, né? Mas ela está ali, quer dizer, ela mudou de cidade para ficar perto do cara que ela não tem mais chance, e aí fica bem perceptível pela maneira como ela troca, ou ela não olha para a outra, né? E os olhares finais. Então, eu acho que é interessante vocês perceberem, olharem a questão do olhar, principalmente dessa atriz, nesse momento que ela conversa, né, com a Melanie. E, de certa forma, a figura do herói vai estar cercada por mulheres. Ele é o único, né, homem ali, relevante. Então, nós temos esse é o Nietzsche. Essa é a Melanie, que saiu de São Francisco, herdeira milionária, atrás dele. Ele tem uma antiga namorada, que é a Annie, que continua na cidade, interessada por ele. Tem a mãe, a Jessica Tandy, que tem uma relação possessiva com o filho. Né? De certa forma, ela é uma viúva e ela não se recuperou da perda do marido. Então, ela tem medo de ser abandonada pelo filho. E ele tem uma irmãzinha, que é a Verônica Cartwright, novinha, que lógico que também depende. Quer dizer, então tem esse núcleo familiar. Então, ele está todo cercado por essas mulheres. Depois de descobrir aonde, né, aonde ela tem que encontrar, aonde fica a casa do Mitch, a Melanie vai de barco até lá. E aí tem, né, é bem interessante porque tem 3 momentos de exemplo de montagem alternada. Montagem alternada, né, no filme passado que nós vimos, né, no momento, né, tem aquela famosa sequência que a mulher sobe em direção à casa do assassino. Então você mostra a mulher subindo a casa do assassino, mulher subindo a casa do assassino, mulher subindo a casa do assassino. E cada vez os planos ficam mais curtos e vão se aproximando. Aqui nós temos 3 sequências seguidas nesse estilo. Então, né, para quem quiser ver uma utilização de montagem alternada, esse é um ótimo momento. Por quê? No primeiro instante, ela de barco quer entrar na fazenda e deixar o passarinho sem ser vista. Então ela desce, né, do barco no pier, né, da casa do Mitch, e fica de olho no celeiro, porque ela sabe que ele está lá dentro. Então, ela se aproxima da casa e volta para ela, aproxima da casa e volta para ela, até que ela chega dentro da casa. Deixa o passarinho dentro da casa, aí ela fica olhando para ver qual é a reação dele quando descobrir, né, o passarinho. Opa, só para... Eu botei aqui para saber mais ou menos o tempo. Né? Bom, aí né, logo ela fica esperando, né, ver a reação dele, e aí, né, mostra ele sem saber o que está acontecendo, volta para ela, aí ele percebe que tem alguém no lago, pega o binóculo, olha para ela. Então tem esse jogo, né,
de um voyeurismo, né? Ela observando ele olhando de binóculo, que lembra, né, o Janela Indiscreta. E aí depois ele sai em perseguição. Ela no barquinho no meio do rio, né, no meio do lago, e ele de carro contornando a Bahia. Até, né, e ele vai alternando. Ó. Até que ocorre o primeiro ataque. Essa sequência depois fizeram, não, tem uma corda, um fio que liga esse pássaro aqui, ele passa rente à cabeça dela, né? Que é o primeiro ataque. Então ela está aqui, né, ele está esperando do outro lado, pum, e ela sofre o primeiro ataque. Então, então você tem né, o pássaro, alguns comportamentos bizarros dos pássaros, e cada vez as coisas vão ficando mais dramáticas. Outra questão para se colocar é que ela está com a cabeça machucada e ele a leva para um bar local. E ela é o centro das atenções. Porque ela é uma mulher totalmente diferente do resto dali. Quer dizer, ela está ali com o seu casaco de pele, né? Dá para perceber que ela é de outra estirpe, que ela não pertence àquele ambiente. Isso vai ser importante um pouco mais para frente. Né? Então, num determinado momento, ó, todos olham para ela, quer dizer, ela é um elemento diferente daquele ambiente. E é algo interessante também para a gente pensar a respeito dessa figura feminina, porque ela é a mulher que bebe, é a mulher que fuma, ela fuma bastante, assim como a outra também, né? E ela é a mulher que sai caçando o cara que ela quer. Né? Então são, como a outra também, né? A Morena, aquela professora. Então são mulheres com um comportamento distinto desse ambiente mais conservador. E dentro desse bar, né, desse restaurante, nós somos ser apresentados a Jéssica Tandy, a Lídia, a mãe. E não é à toa, como é que ele apresenta? Ó, ao fundo dele, né, de certa forma. E é interessante também ver a troca de olhares. É muito claro quais são os sentimentos da Lídia, da mãe, em relação a né, essa nova ameaça ao filho dela. Né? Então tem uma questão de complexo de ético forte nesse filme. E mais prenúncios. Né? Ela cria uma mentirinha, né? Ela inventa que, na realidade, ela não veio atrás dele. Né? Não, imagina, eu vim visitar minha amiga, que ela acabou de conhecer. Né? E aí ela arruma de ficar na casa da professora. E mais uma vez, ó, os pássaros aparecem. Então, você tem uma série de prenúncios de que algo terrível está para acontecer. Uso e profundidade de campo, que nós já vimos em outros filmes do Hitchcock. Né? Num determinado momento, você tem a Lídia uma conversa de telefone muito estranha, falando sobre ração de galinhas. No primeiro momento, parece algo saído do nada. Mas é lógico que vai também se encaixar com mais um dos prenúncios de que algo estranho está acontecendo. Então, ó, temos ela em primeiro plano e ao fundo, né, o casal. Aqui, ó, também usa profundidade de campo. Né? A Melanie, né, conversando com a garota e no fundo filho e mãe. Mais um prenúncio. Né? Ele vai se despedir da Melanie e ele olha a concentração de pássaros. Cada vez os pássaros vão aumentando. Então ele vai construindo tem uma gradação, né, que vai representando esse aumento de intensidade. E aí nós temos depois uma sequência das mulheres de São Francisco. Né? As mulheres que bebem, fumam o tempo todo. É interessante também ver essa dinâmica entre as duas, quando ela está conversando pelo telefone com o Mitch, e o Mitch tenta convencer a ficar, né, no dia seguinte para a festa de aniversário da irmã menor dele, e a reação da outra. Né? E aí mostra que ela só comprou uma camisola, e é uma camisola típica de senhoras, né, do interior. Então, né, o que mostra, as duas são peixes distintos
daquela comunidade. Quer dizer, né? Não é, ela nunca usaria uma camisola de senhora como essa, mas é o que tinha para comprar naquela localidade. Então é algo interessante para se observar como essas duas mulheres que estão nesse lugar por causa do homem, né, que caçam, né, são distintas das outras mulheres da localidade. Mais prenúncios, né, de repente um pássaro se choca contra a porta, e tem o momento do primeiro grande ataque na festa. Mais uma vez, a questão dos olhares e a questão da relação entre os personagens. Ó. Embora seja um filme de terror, um filme de suspense, existem subtramas que são desenvolvidas. Então, enquanto os dois estão sozinhos aqui, existe o olhar da antiga namorada e a mãe. E elas se comunicam pelos olhares. É uma sequência bem interessante. Ó. Ele está olhando, né? Ela olha para os dois ali, depois ela olha para trás, chega a mãe, e a mãe também olha. Então é uma sequência. E aí ocorre o primeiro grande ataque no aniversário. Que é uma sequência extremamente dinâmica, extremamente recortada. E se der tempo eu vou passar algumas informações de como eles fizeram essa sequência do ataque às crianças. Depois, né, depois desse primeiro ataque, eles se refugiam na casa da família e tem um segundo ataque, uma invasão de pássaros que entram pela lareira da casa. E aí não são pássaros reais, são todos pássaros feitos por um método, por uma técnica de sobreposição de imagens extremamente sofisticada, se der tempo eu vou passar. Mas o que eu queria que vocês prestassem atenção é depois do ataque. À medida que a Melanie começa a observar o comportamento da mãe, da Lydia, né? Que é uma coisa sempre presente nos filmes do Hitchcock, que às vezes sempre tem um personagem, né, que extremamente observador da natureza humana. E esse personagem, no caso, é a Melanie. Então que ela vai, ela presta atenção na maneira como a Lydia vê, né, o retrato, como ela ordena. Então ela começa a meio manjar, entender um pouco quem é essa mãe. Eu acho que aqui, eu não tenho certeza, mas acho que nesse momento, nesta conversa, ela revela que ela tem alguns problemas com a mãe dela. Né? A mãe a abandonou ou foi pouco presente, né, durante a infância. Isso vai ajudar a criar uma relação entre essas duas mulheres aqui. Então é algo para se ver como isso é trabalhado ao longo do filme. Outro fato interessante, para vocês prestarem atenção. Todo momento, antes da Melanie entrar em qualquer lugar, entrar em contato com qualquer pessoa, ela está sempre se maquiando, se arrumando. A questão da verdade é o tempo todo. E a todo momento, se vocês olharem, né, ela vai entrar numa lojinha, ela se arruma. Ela vai entrar na escola para conversar com a Morena, ela se arruma. O tempo todo, ela está se maquiando, se ajeitando. Né? Então a questão da vaidade é algo fundamental que vai destoar no final do filme. E aí nós temos uma sequência tipicamente do Hitchcock. Logo depois desse momento, ela olha para a janela e vê a mãe, a Lydia, saindo da casa. E ela vai visitar um outro fazendeiro que está tendo problema com as galinhas também, né, que tinha a ver com aquele telefonema. E aí é uma sequência de suspense muito bem feita, porque ela entra na casa e dá para perceber que tem uma coisa estranha, porque as xícaras estão todas quebradas nessa casa. E ela vai entrando por um corredor, ele cria todo um suspense, ela olha para a janela quebrada, pássaros mortos,
vê pés e através do olhar tem algo que o Hitchcock trabalha, né? E que o Scorsese depois faz inúmeras vezes nos filmes dele, provavelmente influenciado pelo Hitchcock, que são 3 cortes no eixo. É algo típico do Hitchcock. Você tem aquele que mostra o sujeito morto, corta, um plano mais fechado do sujeito morto, e um primeiríssimo plano do sujeito morto. São 3 cortes no eixo. O Hitchcock, né, usa isso, uma das primeiras vezes que ele usa esse momento, mas o Scorsese depois usa inúmeras vezes nos filmes dele. Tem uma discussão entre mãe e filha, que ela sai alterada, depois vê a Lídia sai alterada, e existe uma aproximação entre elas. De novo, essa questão simbólica, quer dizer, quando eles conversam sobre família, a Marilyn está aqui pertinho, ó, de retrato dos filhos dela. Então começa a existir uma aproximação entre as duas. E a famosa sequência do Playground, que ela se senta, né, com o brinquedo ao fundo vazio, chega um pássaro. Aí você vai para ela e começa a chegar cada vez mais pássaros. E é uma sequência extremamente bem, talvez uma das sequências mais interessantes do filme. Como ele cria esse suspense, essa expectativa. Aqui, ó, só para ter uma ideia, ó, é o desenho de como essa sequência foi pensada. Então tudo era muito bem imaginado desde o princípio, né? Então tudo era bem arquitetado. E você tem uma grande revoada e ataque de pássaros às crianças que saem da escola. E aqui tem um efeito especial muito interessante. Por quê? Porque esse fundo foi colocado depois, essas crianças são filmadas no estúdio, tem uma espécie de esteira que as crianças têm que ir correndo nesse estúdio, e às vezes caía uma criança, derrubava todo mundo. Então foi uma cena muito complicada de ser feita. Então, às vezes tinham pássaros de brinquedo, às vezes tinham pássaros reais em cima dessas crianças. Então, tudo isso é filmado em estúdio, o ataque dos pássaros às crianças. E, mais uma vez, chega no restaurante, onde ela tenta convencer as pessoas de que está acontecendo alguma coisa estranha. Mas como ela é uma forasteira, existe toda uma dúvida. E você tem a apresentação de vários tipos pitorescos, vários tipos únicos. Tem uma ornitóloga que fala, mas gente, isso é tudo besteira, os pássaros jamais fariam isso. Né? Tem um bêbado que fica recitando as escrituras. Então é o momento de ele dar a oportunidade a vários atores secundários de brilhar nesse momento. É interessante que normalmente é o contrário, né? Não, tipo, normalmente quando entra um personagem secundário é para ele reforçar uma ideia, não isso. Passar o contrário para tipo... Mas tem esse lado que você vai ver que eles são personagens extremamente coloridos, né? Que, embora apareçam um pouco, essa que faz o ornitólogo é maravilhosa. Né? Normalmente se tivesse um especialista em pássaros, não, porque os pássaros, não sei o que, começaria a dar uma aula de... E o legal, preste atenção, que ela vai acender um cigarro e é desesperador. Ela tem um puta discurso citando o nome de pássaros, e ela está com o fósforo aceso, e o fósforo vai diminuindo. E ela acerta. É legal, presta atenção nesse momento aqui, que é bem interessante. E aí vem o grande ataque, que é um dos momentos de edição mais primorosa do filme. Né? Que é o momento que os pássaros começam a atacar a cidade. Né? E, de novo, conduzido pelo olhar da atriz principal, que ela vai acompanhando a gasolina que se espalha até chegar ao sujeito que está fumando um cigarro e pega fogo. Então, é uma sequência do ponto de vista de montagem fantástica. E tem algo, um momento também, que fica muito claro essa questão do ponto de vista. Fica tão claro porque ele usa
o ponto de vista dela como se fosse uma fotografia. Né? Então, ela está fixa e ele vai alternando aquilo que ele vai vendo como se ela estivesse usando fotografias, né, dela olhando a destruição que começa na cidade. E tem essa sequência também, eu vou mostrar como foi feita, do ataque aéreo. Quer dizer, nós temos uma visão subjetiva de Deus ou dos pássaros atacando a cidade. Isso tudo aqui não parece, é construído, não existe. Quer dizer, isso aqui foi é mistura de cenas reais com prédios montados. Então, preste atenção para vocês verem que é fácil a gente perceber que os pássaros estão inseridos, mas as casas não. Né? Isso daqui não existe. Metade existe na realidade, metade foi fabricado. Não pesa não, ela fica presa na cabine. Também uma sequência feita em estúdio, onde ela dentro da cabine, ela vê tudo aquilo que está ocorrendo no entorno. Montagem também primorosa. De certa forma, segue a mesma complexidade que nós vimos na sequência do chuveiro do filme anterior, né, do Psicose. E quando ela entra, tem a questão da condenação. Depois do ataque dos pássaros, e não é à toa, só tem mulheres. E olham para ela com uma certa condenação. E aí a gente pode ligar com essa questão do comportamento, né, de ser uma mulher mais para frente. E ela é acusada de ser bruxa, quer dizer, porque tudo estava perfeito até ela chegar na cidade. Ela chega na cidade, as coisas começam a acontecer. Então, começa a se associar, né, aos acontecimentos à figura dela. E aí a ideia da histeria, a histeria coletiva. Né? Um detalhe interessante, essa atriz vai aproximando, acusando-a, né, de representar o mal, e a Tippi Hedren é o primeiro papel da Tippi Hedren. Ela não era uma atriz, ela era uma modelo. Ela tem que dar um tapa nessa atriz. E ela queria só ensaiar, ela não queria dar um tapa de verdade. Mas a própria atriz falou, não, você tem que bater. Né? Para a coisa funcionar melhor, e ela tem um cascudo na outra. Tem um momento forte que a gente vê, descobre a morte da professora, né? E é um momento interessante também, como trabalhar com a tragédia. E eles se escondem e, de certa forma, se cercam dentro da casa. Fecham todas as janelas. Os filmes de zumbi, de certa forma, bebem muito dessa estratégia, né? Que ele vai lá e pega tudo, e fecha as janelas. Aí tem também, inverte tudo, né? Eles ficam na gaiola. Sim, eles ficam na gaiola, bem observado. Né? E tem uma sensação angustiante ali nesse momento. E ocorre a invasão, os pássaros tentam entrar. O Hitchcock, né? De novo, não tem som, não tem música. Tem o som dos pássaros. O som dos pássaros é assustador. Para conseguir essa sequência, né? Além de ter pessoas com martelinho na forma de bicos, quebrando, né, as portas, né, da casa, tinha um tambor. Ele botou um jeito para tocar um tambor, que aumentando a intensidade da batida, para criar a sensação de pânico, né, que eles estão sentindo. Detalhe também, com essa questão de gêneros da gente. As mulheres, são 3 mulheres, mãe, a namorada e a irmã, elas entram em pânico. E o sujeito tem que resolver tudo sozinho. É algo, não sei, o que significa isso? Não sei. É algo que podemos discutir, podemos pensar a respeito do filme. E no final, quando encerra o primeiro ataque, tem uma construção visual que é muito interessante. O Orson Welles usava muito isso, né? O cinema expressionista alemão também usava, mas aqui nós vemos isso também, que é o teto. Ele filmar de baixo para cima, o chamado contra-plongé. Dá uma ideia de
de sufocamento, parece que o teto é baixo demais, né? É uma sensação de opressão terrível, né? Porque eles estão cercados, eles não sabem o que fazer. E talvez a casa não seja tão segura quanto eles achavam, né? Todos dormem, e aí é o momento do ataque final. Lógico, tem que ter uma escada. A Melanie escuta barulho, sobe a escada, e aí aquela típica sequência de tensão, né? Ela tem que abrir uma porta, então ela vai aproximando da maçaneta, segura na maçaneta, volta para o rosto dela, ela abre a porta, e aí eu não vou mostrar a sequência, vocês vão ver, mas aqui esses são os desenhos dessa sequência, não é a frequência. É tão forte ou tão intensa quanto aquilo que foi mostrado no chuveiro, no Psicose. Quem assistiu um filme baseado na vida dessa atriz, que é A Garota, conta um pouco do caráter extremamente obsessivo do Hitchcock. O Hitchcock, de certa forma, ficou meio obcecado pela atriz. Depois que ela deixou de trabalhar com ele atrapalhou muito a carreira dela. Quer dizer, ela não conseguiu, né, trabalhar porque ele pressionava as pessoas para não contratá-la. E essa sequência, por exemplo, nesse filme A Garota, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, mostra uma série, de certa forma, quase de crueldade, porque ela pensava que ela ia fazer essa cena com marionetes, mas era um pássaro de verdade. Então as pessoas que elas pegavam os pássaros e jogavam em cima dela. E ela teve que repetir isso inúmeras vezes. Para quem fala literatura é gado, né? Mas e aqui, não, é quase virou alpiste aqui, ó. E aqui, eles levaram 7 dias para fazer essa sequência. E o detalhe é que depois ela ficou tão machucada fisicamente e emocionalmente que ela ficou uma semana sem filmar. Ela saiu fora da... Vocês vão ver, então aqui tem, né, os desenhos. E algo que agora, é maravilhosa a sequência. Né? Depois que ela é atacada, ferida, eles precisam pensar na fuga. E aí é um detalhe interessante. Se a gente for pensar que no filme todo ela sempre esteve extremamente preocupada com a beleza, com o porte, com a elegância, nesse momento ela está arrebentada. Né? Ela está amparada pelos outros. A mulher poderosa de São Francisco, multimilionária, está lá, né, sendo carregada, toda machucada, e tem que chegar até o carro com uma quantidade absurda de pássaros no caminho, alguém que acabou de ter sido atacado pelos pássaros. Então, é um momento de reação muito interessante da parte dela. Eu acho que aqui ela mostra que ela não é só só um rostinho bonito, quer dizer, tem um dado de interpretação interessante aqui. Dentro do carro tem uma espécie de reencontro maternal. Preste atenção que está ruim de ver, mas ela, quando está dentro do carro, né, a Melanie com a mãe, com a Lídia, existe uma aproximação entre elas. E o fim. Que na realidade existia uma continuação, o fim termina abrupto, sem dar resposta nenhuma. Existe uma continuação, tem até um roteiro, só que ele não foi filmado. O filme para aqui, sem dar respostas e sem ter o The End escrito. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu esqueci de botar o filme da próxima semana. Bom, o filme da próxima semana é Marnie, Confissões de uma Ladra, que é também com a Tippi Hedren, que é o grande filme dela com a atriz. Quer dizer, o filme que ela... E aí a gente pode começar, você acha, João? Esse A Garota é uma série ou um filme? É um filme. É que saiu na mesma época daquele filme com o Anthony Hopkins. Sim, os dois saíram na mesma... Saiu o Hitchcock e A Garota. A Garota é a história do relacionamento dela, da Tippi,
com o Hitchcock, que é um relacionamento muito obsessivo. O Hitchcock certamente não devia ser um cara muito normal. Né? Não era... Eles tentam um flertar com o outro, quem é mais esperto, tem a questão da mãe, tem a questão da amante, da ex-amante, e ele vai permeando isso com sugestões de que, opa, acalme que vai acontecer. Quer dizer, não existe uma pressa em fazer com que a história já caminhe, né, mas chega uma parte, mais ou menos metade do filme. O filme tem 2 horas, quer dizer, um pouquinho antes de chegar, né, apenas uma hora de filme, você tem uma guinada. Aí a questão dos pássaros passa a ser um dado concreto, um dado real. E tem uma série de tópicos, de assuntos que a gente pode debater, repensar, que é a questão das figuras femininas, né, a questão, né, do relacionamento com a mãe, e de certa forma os 2 mocinhos ocasionalmente são chamados de crianças, quer dizer, então tem essa mãe que também ela é imperfeita, a figura masculina também, que ele é o único homem ali, quer dizer, ele é marcado, ele é o sujeito que resolve tudo, ele que faz tudo, quer dizer, né, então tem uma... Naquele livro do Campbell lá, ele fala do herói lá, tem a chamado, aí depois tem a recusa, né, ao chamado, e depois que é meio a construção mais ou menos aí do... Você nota que tem
tem algo além do simples suspense ou simples... o filme se desenvolve de outra maneira. Quer dizer, ele começa com uma caçada romântica, e nada se explica, nada se coloca, quer dizer, as coisas é assim porque é assim, quer dizer, não existe uma... que é uma grande sacada. Você tem um monte de outros filmes que, de repente, o filme do Romero, de 69, 68, que é o A Noite dos Mortos-Vivos, também nada se explica, as coisas estão acontecendo e a coisa acontece. Né? Então, nesse sentido, o filme ele é extremamente interessante. É que ele vai jogando, né? Existe uma gradação, uma intensificação, cada vez os ataques ficam, um número maior de pássaros ficam mais violentos, você sabe que os pássaros é esse elemento de caos que vai se impondo em relação àquele ambiente. O que ia acontecer depois, no roteiro que foi escrito, mas não foi filmado, eles continuam essa viagem, vão andando, encontrando pessoas mortas, encontrando... e até, acho que chega, por exemplo, em São Francisco, e a ponte de São Francisco está tomada por pássaros. Então, quer dizer, de certa forma... O planeta dos macacos. Não, você podia pensar, não, tinha um final, e o final, de repente, estava um fecho. Mas não, o outro final, quer dizer, também não ia ter fecho. Ô Milton, o Hitchcock explica se a loura, aquela mulher loura, ela tem alguma coisa para os pássaros, porque a impressão que eu tenho é que os pássaros sentem alguma coisa nela, que realmente ela trouxe um mau ouro para a cidade. Então, algumas pessoas até colocam isso, porque aí você pode até, de repente, pensar em termos de teoria feminista, quer dizer, ela era uma mulher decidida, era uma mulher moderna, é uma mulher, né, que olhou para o cara, gostou do cara e vai atrás do cara, quer dizer, fuma, dirige um conversível, quer dizer, então ela tem uma certa atitude. Então, talvez uma maneira de você ver, né, é isso. Quer dizer, quer dizer, de certa forma tem um lado, né? Quando ela entra naquele bar, naquele restaurante, todo mundo olha para ela. É lógico que ela é diferente, era aquela mulher chique naquele ambiente, né, de porto. Mas tem esse outro lado também, ela é muito diferente. Então o filme suscita essas discussões que podem... Eu acho que isso que torna algo extremamente rico. E o detalhe é que, tecnicamente, ele é extremamente elaborado. Muitas coisas que a gente olha, né, os pássaros até a gente consegue perceber, porque é tão irreal, né, que se calcula, os pássaros tem um mate, mas tem muita coisa que é feita mente que a gente não percebe. Né? Aquele plano pela hora não vai dar para ver, mas tem o plano da cidade, quando você olha, uma parte daquilo que foi filmado no estúdio da Universal e outra parte foi criado, então foi tudo colocado. O corpo que cai mesmo tem um monte de cenário, de cenas que não é locação, um mês, tudo pintado. Cenário pintado. Não, tem também. Né? Então tecnicamente tem muito. É um filme complexo de ser feito tecnicamente. Então essa questão de você ter os pássaros, ora são pássaros reais, ora são pássaros mecânicos, quase que não funcionavam muito bem na época, ora são sobreposições, mate, e a questão do som, né? O som é muito importante nesse filme, e sem música. Não tem música. É isso? Bom, então, semana que vem eu... Marnie. Isso, Marnie com a mesma atriz, né, que é o grande filme da carreira dela, né, como
Mas eu aconselho também, se vocês puderem assistir, A Garota, que é o filme que fala da relação do Hitchcock com a atriz. Que era tudo consta que foi uma relação extremamente doentia. Obrigado, Milton.